Olá pessoal, tudo bem? Espero que todo mundo esteja bem. Nós vamos começar um vídeo aqui que é no meu canal inédito. A gente vai falar sobre fundos imobiliários. A gente vai ter uma série de vídeos para explicar, para ajudar vocês a entender melhor como aplicar no fundo, quais fundos escolher, como a gente fazer, como a gente analisar, quais os riscos que a gente corre. Assim, a gente vai dar uma geral em como você iniciar. Eu quero falar com aquela pessoa que está iniciando. E se você já faz aplicações de fundo, também ótimo. Você pode colocar aqui comentários e você pode colocar até como você faz a sua análise. O que eu vou estar explicando aqui, para algumas pessoas pode parecer bem básico, mas eu tive conversando com algumas pessoas e eu percebi que ainda há muita falta de conhecimento. Então, nesse momento, eu vou colocar algumas ferramentas de como eu faço, como eu analiso, e eu acho que vai ser bem legal para vocês, tá bom? Só lembrando, eu sou Márcio Rezende, eu tenho 30 anos de mercado bancário, ainda estou atuando no mercado, e estou fazendo esses vídeos para tentar ajudar as pessoas. O que me motivou a estar fazendo esses vídeos foram as minhas filhas, que saíram da escola, entraram na faculdade, começaram a trabalhar e não tinha conhecimento nenhum sobre investimento. Comecei a ensinar elas, amigas delas, começamos a crescer um grupo de pessoas e agora eu resolvi realmente colocar os vídeos no YouTube para que possa ajudar mais pessoas, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos lá pessoal. Fundos. E sobre o fundo imobiliário, ele detalha bastante. Então, dentro desse site, você vai conseguir ler relatórios, você vai conseguir ver histórico do valor da cota ao longo dos anos, pega até os últimos 5 anos, se eu não me engano. Dividendos, qual é o histórico de dividendos? Isso é importante, você olhar o histórico de dividendos, porque de repente, nesse momento está pagando muito dividendo, mas o histórico do fundo foi muito ruim. Você consegue saber qual é a liquidez, quantas pessoas tem dentro do fundo. Você consegue abrir no relatório, detalhar quais são os CRIs, quais são tudo que compõe esse fundo, tá? Se ele for de papel, quais são os papéis? Se ele for de tijolo, quais são os imóveis? Se ele for de logística, quais são os galpões? Se ele for imobiliário, você consegue saber os de shopping. Então, assim, é muito interessante você, antes de fazer qualquer tipo de investimento, fazer uma análise. E realmente olhar algumas coisas e começar a entender por que existe esse índice e como que as pessoas olham esse índice, para que você não entre numa fria. Porque o grande erro de quem vai começar a fazer um investimento é olhar apenas o dividendo. O dividendo, ele é importante? Muito importante. Ele é muito importante. Só que ele não é a única ferramenta que você tem que olhar. E aí eu vou te dar um exemplo do passado, para que a gente possa aprender no futuro. Se você fizer um estudo, você vai perceber que até um pouquinho antes da pandemia e na própria pandemia, alguns fundos pagaram um dividendo absurdo, um dividendo muito grande. E o que aconteceu com as pessoas? Elas acabaram inflando esse fundo, fazendo compras. Eu vou explicar para vocês, o P sobre VP ficou lá em cima, porque o fundo era realmente, ele estava inflado. Só o que aconteceu? Todos os CRIs que ele estava dentro da carteira, ou a maioria deles, deram problema. E o que aconteceu? Essas pessoas perderam 60%, 70%, 80% do valor do dinheiro que ela investiu. Aí você fala, poxa, mas eu não sei me proteger, eu não sei olhar, fazer uma análise profunda. Você não precisa fazer uma análise profunda, mas você precisa saber quais são os fundamentos. O que é importante para você começar. E também
falo isso para bastante pessoas. Não começa com muito valor, começa pequeno, começa diversificado. Eu já tenho outros vídeos falando de diversificação. Não coloque mais que 10% do seu patrimônio em fundos imobiliários, e desses 10%, você coloca 1%. Porque se você vier a ter esse tipo de sabor, de perder 60%, 70%, 90% dentro de um fundo, que isso pode acontecer, e você tem que ficar ciente disso, e tudo que eu falar daqui para frente e mostrar para vocês, não é nenhuma recomendação. Você tem que parar e você tem que saber aquilo que você está fazendo. Eu sempre falei isso em todos os meus vídeos. Você é o dono do seu dinheiro, então você é responsável por ele. Nesse ponto, você tem que analisar, assim, ter o cuidado. Então vamos lá, eu vou colocar aqui 3 planilhas que eu acho que vai te ajudar bastante, tá bom? Então vamos lá. A primeira não é uma recomendação, mas eu vou colocar esse fundo aqui. Eu peguei 2 fundos aleatórios, e como eu faço a análise, como eu olho o fundo. E aí isso serve para você. Ouça outras pessoas, estude, faça curso, entenda, para que você possa fazer o melhor para o seu dinheiro. Esse aqui é um fundo que, por exemplo, eu tenho. Esse aqui é um fundo de agência bancária. Tem pessoas que não gostam porque falam que é um fundo de monoproduto. Só que quem é que está alugando e está pagando os aluguéis que reverte para os meus dividendos? É o Banco Banrisul. Então ele chama Banrisul Novas Fronteiras. São as agências bancárias do Banco Banrisul. Eu gosto bastante do Banco Banrisul. Então eu fiquei muito tranquilo em fazer o investimento nesse fundo imobiliário. Isso serviu para mim, mas talvez não sirva para você e não sirva para outras pessoas. Mas para mim, eu estou satisfeito. E aí o que eu olhei? Eu olhei o seguinte: ele tem uma liquidez de 150 mil diário, 150 milhões diário. Então assim, se eu precisar vender as minhas cotas, vamos supor que eu tenha lá 100 mil reais aplicado nesse fundo. Se eu quiser vender amanhã, eu coloco lá uma cotação. Se tiver, aqui está 120,58. Se eu colocar lá a 120,55, eu vendo na hora, porque vai ter gente que vai comprar. Então, a primeira coisa que você tem que olhar é se o fundo ele tem liquidez, para que você possa vender ele a qualquer momento. A segunda coisa que você tem que olhar, e aí nós vamos aqui para o final, é o P sobre VP. O P sobre VP significa o seguinte: o patrimônio sobre o valor patrimonial. Significa o seguinte, que esse fundo ele vale R$1. Só que ele está sendo vendido neste momento, as cotas dele, a um ágio de 32%. Então, significa o seguinte: você está comprando um papel que, sobre o valor patrimonial dele, você está pagando um ágio de 32%. Nossa, mas vou pagar um ágio de 32%? Não quero, vou aguardar ele baixar o valor. Perfeito, você pode fazer isso. Isso é uma análise. Isso é um modo de você saber se você está comprando caro ou barato um fundo imobiliário. A segunda coisa que eu olho é a rentabilidade do mês. Só que isso não me traz assim tanta importância. Nesse caso, ele deu 0,54. Como eu gosto do fundo, eu vou analisar. Já que ele baixou 0,54 e a cota está 1,58, eu compro ou eu não compro. Essa é uma análise minha.
Eu tenho que ver o valor da cota, pego o histórico da cota dentro do site e vejo, esse é o momento de eu entrar nesse fundo? Sim ou não? Ah, ele está muito caro, 1,32, eu não vou pagar esse ágio. Cada um cada um com o seu cada um. É assim que funciona. A outra coisa que eu olho é o dividendo. Aí sim eu olho com carinho. Porque assim, nesse caso, ele pagou 14,60 dos últimos 12 meses. Mas isso não é uma verdade para você que está entrando agora. Para você que está comprando esse fundo agora. Porque você já está comprando nesse momento a sua cota num valor diferente do que foi calculado aqui. Porque você está no presente. Essa cota é dos últimos 12 meses. Isso é importante você saber. E você tem que olhar o histórico que foi isso. Dentro do site, você consegue saber o histórico. Para que você não compra um fundo que está dando 14,60, mas que nos últimos meses ele está caindo. E caindo drasticamente, porque aconteceu alguma coisa ruim no meio do caminho. Então você tem que olhar esse ponto do dividend yield. Ah, mas como é que eu vejo? Você abrindo esse site, descendo, você vai ver lá todos os pagamentos de dividendos, o valor patrimonial, você vai conseguir ler o relatório, você vai conseguir saber tudo do fundo. Só que você tem que estudar o fundo antes de fazer qualquer tipo de investimento. E a outra coisa que eu olho é o último rendimento. Esse último rendimento, ele é bem importante, mas eu vou falar dele um pouco mais para frente, quando a gente estiver analisando como que a gente vai se proteger. Como é que eu olho para saber se mensalmente o meu fundo está indo bem, está indo ruim, se eu comprei no momento certo, se aquela rentabilidade ela está ok para mim, ou se é o momento de eu passar para outro fundo. Então, é nesse ponto que a gente vai olhar daqui a pouquinho, tá bom? Então, vamos lá, para o outro fundo. O outro fundo, e também não é uma recomendação, tá? Peguei um fundo aleatório. Olhando de novo, esse fundo aqui, ó, tem uma liquidez maior do que o outro. Então, eu fico bem tranquilo em ter X valor lá aplicado, porque a qualquer momento que eu precisar, eu venho aqui, vejo o valor da cota, 97,95. Se eu jogar lá 97,95, eu sei que eu vou vender. Então, isso me traz uma tranquilidade, que é a primeira coisa que a gente tem que olhar. Aí, vamos para a segunda. O P sobre VP. O P sobre VP desse fundo está 0,97. Lembra que eu falei no outro fundo que ele estava 1,32? Ele estava 32% acima do que o preço justo dele, vamos dizer assim. Esse aqui está 0,97. Ele está com desconto. Ah, mas por que está com desconto? O que aconteceu aqui? Eu não sei. Eu não parei, nesse momento eu não estou aqui para analisar o fundo, mas alguma coisa aconteceu com ele que as pessoas que compram esse fundo acharam que o valor da cota está um pouquinho menos. Mas 0,97 é quase 1. Então, assim, se você comprar, você pode ter esse ganho de 0,03 para cima, porque é um bom fundo, é um excelente fundo. A outra coisa é a rentabilidade do mês, que a gente tem que olhar. E vamos lá no dividendo. O dividendo dele pagou 16,73 nos últimos 12 meses. É uma excelente rentabilidade. É uma excelente rentabilidade. E lembrando que os fundos imobiliários não têm imposto de renda. Então, isso aqui é líquido para você. Isso aqui é legal. E todo mês te paga dividendo. Todo mês cai um querequeque na sua conta. E isso para quem está buscando uma renda passiva, uma aposentadoria no futuro, para parar de trabalhar, para fazer o que quiser fazer da sua vida lá no futuro, isso é muito legal. Só que eu não recomendo colocar todos os seus ovos nessa caixinha. Eu recomendo você
Sempre fazer aquela divisão que tem vídeos anteriores falando sobre isso. Mas vamos lá. Deu 16,73. O último rendimento foi 1,10. Puxa, mas o que eu faço com esse rendimento de 1,10? O que ele significa de verdade, esse rendimento de 1,10? Então eu vou ensinar para vocês agora como é que a gente faz esse cálculo. É o seguinte, ó. Essa rentabilidade anual que eu estou colocando aqui, ela é a rentabilidade anual mesmo do mês passado. Porque, como eu falei para vocês, eu tenho esses 3 fundos. Então, esse fundo JPPA, ele me rendeu 15,38, o JSAF 11,32 e o BNFS me rendeu 14,65. Nossa, mas como é que você chega nesse cálculo? Porque é importante eu saber se no momento que eu comprei a cota e o valor que ele está me pagando, se realmente eu estou tendo essa rentabilidade. E é isso que é legal você saber. Se você acompanhar isso todos os meses, de repente tem um fundo que começou a não te pagar dividendo, você vê que a cota está ruim, tá desvalorizando, o que você faz? Você se prepara ou para ter uma saída, ou se prepara para fazer um investimento maior porque você acredita que aquela cota vai se valorizar ao longo do tempo, como aconteceu com as cotas de logística, aconteceu com as cotas, quase todos os fundos valorizaram, mas logística foi muito bom, de shopping foi muito bom, teve uma boa recuperação, porque voltaram o shopping a ter movimentação, a alugar, ter uma menor vacância, e isso fez com que rentabilizasse maior o investidor, porque ele está pagando mais aluguéis. Quando paga mais aluguéis, você recebe mais dividendos. Os fundos são obrigados a distribuir 95% dos aluguéis, do rendimento. Ele fica com 5% para as despesas. Então, tudo que ele arrecadar no mês que for acima, vem para os cotistas. Inclusive, se ele vender um imóvel, você vai ver alguns fundos que ele deu pico de dividendo. Isso foi muito bom para as pessoas que estavam dentro do fundo, tá bom? Então, essa daqui é verdadeiramente a rentabilidade anual desses fundos. Aqui eu coloco quais são os fundos que eu tenho na minha carteira, quais os tipos de fundo. Como eu falei para vocês, a diversificação ela é importante. Então, aqui eu estou colocando 3 fundos diferentes: papel, fundo de fundo e agências bancárias. Depois eu vou fazer um vídeo explicando cada tipo de fundo, como funciona, como ele, o que você tem que olhar dentro dele. E aqui são números fictícios, tá? Eu coloquei aqui o valor inicial, que é o valor que eu realmente gastei para me comprar as minhas cotas. Então eu coloco aqui o meu valor inicial de investimento, eu coloco o valor atual do investimento, que significa o seguinte: a cota ela vai oscilando. Eu vou lá e compro 100 cotas. 100 cotas vezes o valor dela de hoje, eu sei quanto é o meu total de investimento. Tá bom? Voltando lá no slide anterior, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Se você olhar aqui, o valor da cota, que é 97,95, esse aqui todo dia oscila, ou para cima ou para baixo. Então, aqui, esse valor vezes a quantidade de cotas que você tem, você sabe qual é o valor total que você tem em cotas investido, tá bom? Então, vamos voltar lá no slide. Então, é o valor total do investimento nesse momento. Puxa, eu tenho lá 100 cotas, a 97,95, eu tenho 9.700, ok? Deu para entender que é o valor total do meu investimento. Agora, como é que eu sei quanto que está me pagando de dividendos? Que aí é muito legal, que com essa informação, com essas informações, você já vai conseguir fazer uma simulação muito legal, que é o seguinte, ó: você pega a quantidade de cotas,
vezes o último rendimento. E aí eu vou mostrar para vocês de novo onde você pega o último rendimento. Olha aqui, ó. Último rendimento. Você pega o total das suas cotas, multiplica pelo último rendimento. Quando você fizer isso, você vai ter o valor que vai ser pago de dividendo para você naquele mês. Ou quanto foi pago de dividendo para você naquele mês. Poxa, eu sei qual foi o meu valor inicial de investimento. Sei quanto está minha cota hoje. Ela pode ter subido, ela pode ter descido. Nessa minha simulação aqui que eu coloquei, você pode ver, ó, de 10, hoje eu tenho 14. Do segundo fundo, de 10, eu tenho 8. E no terceiro fundo, eu coloquei de 10, eu mantive as minhas cotas, nem ganhei, nem perdi. Isso tudo aqui é uma simulação. Não são números verdadeiros, tá bom? Isso aqui é uma simulação só para você ter um entendimento de como é feito. Então eu tenho o valor inicial, o valor de investimento, e eu já sei como calcular os meus dividendos. Quantidade de cota vezes o último rendimento. Eu vou saber qual o valor do meu dividendo. E aí, com essa informação, eu consigo calcular a rentabilidade anual. Como é que eu calculo a rentabilidade anual? Eu pego o valor do meu dividendo que eu recebi neste mês, eu multiplico por 12, porque são 12 meses, e eu divido pelo valor atual do meu investimento. Quando você faz esse cálculo, você sabe exatamente a sua rentabilidade anual. Então, vou falar de novo. Para você saber a sua rentabilidade anual, você pega o valor do dividendo, multiplica por 12 e divide pelo valor atual do seu investimento. Que é onde você pega, lá naquela primeira página que eu mostrei para vocês. Você pega a cota, multiplica, sabe o valor total, pega a quantidade de cota, multiplica pelo último rendimento, você sabe qual é o seu dividendo. E aí você chega na sua rentabilidade anual. Isso aqui é um número muito legal, porque você, sabendo a sua rentabilidade anual, você tem um acompanhamento do seu fundo. Agora, também é importante você saber qual é a sua rentabilidade do seu fundo. Então, o que é isso exatamente? É pegar, chama your costumum. Então, assim, ó, você, não importa o nome em inglês, vamos lá. É a rentabilidade do seu fundo. É o valor do dividendo vezes 12 dividido pelo valor investido. Isso significa, e aqui você vai conseguir ver o seguinte, aquele dinheiro que você realmente investiu, quanto ele está lhe dando de rendimento. Nesse caso, nessa simulação que eu mostrei para vocês, imagina o seguinte, 10 mil reais investido, a sua rentabilidade do seu fundo é muito maior, é muito boa do que o valor atual, porque você colocou o seu dinheiro lá atrás, que custava 10 mil, hoje ele vale 14, você teve então na cota 4 mil reais de rendimento, mais os dividendos que foram pagos, que deu uma rentabilidade, e aí você pode calcular de duas formas, rentabilidade anual ou rentabilidade do seu fundo. Eu chamo rentabilidade do meu fundo porque é o valor que eu investi inicialmente. Eu faço esses dois cálculos. E aí eu consigo saber se realmente aquilo ali está sendo um bom investimento para mim. Se eu ver que não é um bom investimento, não está me dando a rentabilidade que eu gostaria, lembrando que fundo de investimento não paga imposto. Se eu vejo que aquilo ali não está dando um bom rendimento para mim, o que eu faço? Vou tirando gradativamente e colocando em outro fundo. Devagarinho, ali, ou se no momento certo, se você achar, puta, tem que resgatar tudo e colocar em outro, eu vou lá e resgato tudo. Aí é uma decisão sua. É a sua gestão do seu dinheiro. É até onde dói o seu estômago. Ah, existe um momento certo? Não. É o momento que você se sente confortável. Bom, pessoal,
Era isso que eu queria mostrar para vocês, não queria alongar muito o vídeo, eu só queria mostrar para vocês que você tem um lugar para você buscar informação. Esse site é muito bom, existem outros sites também maravilhosos, tá bom? Mas eu quis pegar esse site, porque ali você consegue ter fácil todas as informações do fundo. Aqui eu mostrei para vocês como é que vocês fazem a rentabilidade, analisa a rentabilidade, e vou dizer para vocês, um dos melhores locais para vocês terem uma renda passiva é o fundo imobiliário. Ações é muito bom, mas você tem que pegar ações que pagam bons dividendos e que também tem uma perspectiva de crescimento dessa empresa para as ações valorizar, e isso pode ser também, se você acertar quais são essas empresas, tem uma excelente rentabilidade, mas para renda passiva, igual fundo imobiliário, não tem ainda. Mas, de novo, não é uma recomendação, não coloque todo o seu dinheiro num fundo imobiliário só, diversifica, faz uma diversificação. A gente vai fazer outros vídeos de diversificação para poder ajudar vocês a tomar a melhor decisão, tá bom? Obrigado, se você ficou até esse momento no meu vídeo, eu tenho certeza que te agregou, você gostou das informações, dê o seu like, compartilhe, isso vai me ajudar muito a fortalecer, e eu gostaria que você colocasse comentários, crítica, sugestão, que é uma análise mais profunda de um fundo de investimento, a gente pode estar fazendo isso também, e é isso, tá bom? Obrigado, até a próxima.